Aleluia. Nós vamos ter uma apresentação especial do MSK. Hoje é o Dia das Mães. Não, peraí, vamos dar um aplauso bem que as mães merecem, amém? Obrigada aí por aquelas que gritaram aí. Ser mãe é bênção. Existe uma unção especial nas mães. Quero pedir para me ajudar aqui, tirando esse púlpito daqui, por favor. Boa noite, igreja. Quero desejar feliz Dia das Mães. Nós do Ministério Infantil, as nossas crianças, elas organizaram uma apresentação para vocês, mamães. Então, que vocês possam receber, né, com muito amor essa apresentação delas. E no final a gente vai ter uma lembrancinha para as mamães. A minha mãe é como Sara. Quando ela me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. A minha mãe é como Joquebede. Sempre que algo ruim me cerca, ela busca em Deus soluções para me livrar de todo o mal. Sua oração e cuidado por mim formam uma proteção. A minha mãe é como Ana. Ela orou por mim antes mesmo de eu nascer e me entregou a Deus para que eu pudesse viver os planos dele. A minha mãe é como Maria. Eu não fui planejado por ela, mas estava nos planos de Deus. Seu amor por mim é incondicional e sou uma bênção na vida dela. A minha mãe é como Sunamita. Gosta de ajudar e de fazer o bem para aqueles que temem a Deus. Por isso, Deus abençoou nossa casa e nossa família linda. Que coisa linda! Pastora Sirlene, deixa elas aqui. Vamos chamar todas as crianças para virem. Nós vamos orar por elas, pelas crianças. Todas as crianças chegam aqui à frente. Foi lindo! Mateus, que bom que você chegou. Oi, Gigi, que bom que você chegou. Tá lindo, tá lindo. Ah,
Tá. Antes de orarmos pelas crianças, gente, eu inverti as coisas aqui, tá? Assim sou eu. Então, nós vamos fazer o seguinte, as mães, fiquem em pé. As mães, quem é mãe, fica em pé. Nós temos, mesmo que as crianças não estejam aqui, todas as mães que estão aqui ficam em pé. Nós vamos orar por vocês. Eu vou chamar o Bispo Divino aqui à frente, porque ele vai orar. Eu sou suspeita para orar pelas mães, né? Eu também quero receber essa bênção, amém? Então, ele vai orar por nós e nós vamos receber. E à medida que nós oramos, alguém da equipe vai chegar perto de você, na sua cadeira, e vai deixar a lembrancinha para você, tá bom? Glória a Deus, que bênção. Quero que os homens que estão aí perto, filho, cônjuge, ou mesmo um irmão na fé, estenda sua mão, sentado mesmo assim. Vamos abençoar nossas irmãs. A bênção de ser mãe é algo grandioso. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Gerar um ser, gerar uma criança, gerar um filho, né, é algo grandioso. Então, queridas irmãs, que Deus abençoe muito você e que você se alegre por ser mãe, porque isso é bênção. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia em que se celebra o Dia das Mães. Nos alegramos pelas nossas mães, as mães que aqui estão presentes, aquelas que não estão aqui, aquelas que já partiram, Senhor, que não estão mais entre nós, mas Deus, todas elas, Senhor, são mães abençoadas do Senhor. E as mães que estão aqui, Senhor, meu Deus, que o Senhor continue abençoando a vida delas, que ser mãe seja para todas elas motivo de muita alegria, que o Senhor dê a elas muita saúde, que o Senhor abençoe os seus filhos, a sua casa, que a cada dia a mão poderosa do Senhor, a alegria do Senhor esteja sobre elas, e que elas se alegrem no Senhor como Ana se alegrou no Senhor de ter sido mãe. Te agradecemos por esse dia, louvamos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para as nossas mães. Glória a Deus. Abençoamos as crianças, amém? Elas já saíram, são abençoadas, em nome de Jesus. Obrigada. Quem não recebeu a lembrancinha, estenda sua mão. Quem não recebeu, fica em pé, pode ficar em pé. Nós temos um vídeo especial, quero chamar os vídeos já. Passa o vídeo da Bispa Lúcia, desejando um feliz Dia das Mães. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria em todas as igrejas Sara. Hoje é um dia muito especial, seu dia, mãe. Eu tenho o privilégio de ser mãe, ser filha, porque mãe nos inspira, mãe nos dá o caminho, mãe nos dá segurança, mãe está sempre ao nosso lado, torcendo por nós. E eu sei que você tem feito isso pelo seu filho. Você não somente pelo filho, mas você tem sustentado a sua casa através da sua oração, através do seu clamor, através das palavras sábias. E eu quero desejar a você um Dia das Mães maravilhoso. Que a bênção, a força do Senhor esteja para vocês e não desista deste legado. Ore, busque a Deus pela sua família. Creia que Deus te levantou para ser uma profeta na sua casa. Que Deus te abençoe. Olá, Igreja Sara, nossa terra querida. Aqui hoje no Momento Bispo Rodovalho com vocês. Hoje, domingo, nós estamos já avançando no mês de maio, né? Tivemos a Santa Ceia maravilhosa domingo passado. Eu preguei também na última terça agora. Mas a vida que segue, né, gente? E agora, na rotina nossa do mês de maio, nós teremos em junho, já teremos a nossa Santa Ceia do Senhor.
E logo no início do mês, no primeiro domingo do mês, se eu não estou enganado, dia 4, e depois a primeira celebração do ano, que é em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bombástica, maravilhosa, profética. Vocês, todas as igrejas do Mato Grosso do Sul, se preparem, esteja conosco, suba, organize a sua vida, organize a sua agenda, suba para Campo Grande, porque vai ser profético, vai ser fantástico, sobrenatural. Amém? Com muita expectativa. Depois, julho, nós estaremos em Curitiba, na primeira final de semana, 4 a 6, do Sul, todos os queridos aí do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esperamos vocês em Curitiba. Vai ter bênção e unção total. Depois Brasília, 13 a 14, e depois, finalmente, em julho, São Paulo. Então, essas são nossas agendas. Que seja sobrenatural, todas elas em bombagem. São Paulo, em Ibirapuera, pegando fogo, bandeiras, glorificando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Bem, é isso. Vamos receber seu bispo, sua bispo com a palavra. Esperamos vocês nesses eventos maravilhosos. Não se esqueça do livro deste ano, que já soltamos, Lugares Altos, né? E eu solto Mentes Devastadoras em julho. Pegue o seu livro, porque vai ser muita bênção para te ajudar a dominar isso aqui, ó. Mente que atormenta tantas pessoas. Deus te abençoe. Glória a Deus. Está aí os avisos da igreja através do Bispo Rodovalho. Queridos, nós tivemos uma vigília maravilhosa na sexta-feira. Quantos estavam aqui na vigília? Foi bênção, não foi? A cada 2 meses nós vamos estar programando uma vigília como essa, para a gente passar a noite aqui na igreja juntos, louvando a Deus, buscando a face do Senhor. Tem um versículo maravilhoso em Jeremias que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é? Então, é muito bom buscar a Deus, é muito bom participar de uma vigília, foi muito bom. E nós teremos, mês que vem, o Bispo Rodovalho falou ali das celebrações. A nossa é em julho, nós já estamos aí organizando as caravanas. Se você ainda não está participando de uma caravana, entre aí, fale com os líderes, para que em julho a gente possa ir a Brasília, na nossa celebração, lá em Brasília. Mas o mês que vem, nós teremos revisão de vidas. Glória a Deus. Será o 3º revisão de vidas do ano de 2023. Este ano tem uma palavra profética maravilhosa sobre ele para nós, que é o ano dos lugares altos. Meu irmão, minha irmã, Deus chamou você para andar em lugares altos, para conquistar coisas grandes. Você recebe essa palavra? Você tem essa palavra no seu coração? Se você tem, diga amém, Jesus. Eu vou andar em lugares altos. Quero dar boa noite à igreja. Boa noite, igreja. Shalom, a paz de Cristo. Quero saber se nós temos convidados nessa noite. Tem alguém aqui que é convidado, que é visitante? Nós temos ali. Esse querido irmão é o Tiago Gadelha, lá de João Pessoa, na Paraíba, membro da nossa igreja lá em João Pessoa. Uma cidade linda, uma praia maravilhosa. Está aqui com a gente. Nós temos ali também a Elaine, não é isso? Elaine Botelho, irmã do nosso irmão João Botelho, está com a gente aqui. Seja bem-vinda, Elaine. Mais alguém que nos visita nessa noite, faz um sinal com a mão, se houver. Temos ali, sim. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Prazer tê-los aqui conosco. É um prazer receber todos vocês. Tem alguma mãe que é convidada especial aqui, uma mãe nessa noite especial do Dia das Mães? Tem alguma mãe? Bom, todas as mães são especiais, né? Todas são especiais. Queridos, nós vamos para a palavra de Deus. Tem alguma criança que ainda precisa ir para a salinha? Se tiver, é só mandar a sua criança para a salinha. Hoje, na palavra de Deus, eu quero falar sobre uma mulher extraordinária, uma mãe na Bíblia, uma mulher de fé, uma mulher de Deus. O nome dela até foi citado aqui pelas crianças. O nome dela não é um nome fácil, não é um nome que você encontra por aí, não.
Bispa Carmen falou hoje pela manhã uma palavra maravilhosa sobre a história de Ana, que foi mãe de Samuel. Ana é um nome que tem muitos. Tem alguma Ana aqui? Normalmente tem Ana Maria, Ana Cláudia, né? Ana é um nome composto. Mas eu vou falar de Joquebede. Quem já ouviu falar de Joquebede? Uma mulher extraordinária, foi mãe de Moisés, e essa mulher, ela decidiu confiar em Deus em uma situação muito difícil, um momento muito difícil, pelo qual ela e a família dela passaram. Nós sabemos muito bem que a Bíblia Sagrada, ela relata a história de muitas mulheres extraordinárias, inúmeras histórias de mulheres. Maria, que foi mãe de Jesus, né? Ana, que a bispa Carmen hoje pela manhã falou a respeito de Ana, Ruth, então nós tivemos assim Débora, tivemos várias mulheres na Bíblia, Esther, né? Mulheres que foram extraordinárias no tempo delas, né? Mulheres que foram guerreiras, mulheres que tiveram fé, ousadia, que conquistaram muitas bênçãos em Deus. Mas, no entanto, a história de Joquebede é considerada na Bíblia uma das mais fortalecedoras, porque Joquebede se destaca por uma fé destemível, né? Uma fé assim, grandiosa, que ela teve em Deus, no Deus de Israel. E eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, Provérbios 3, abra a sua Bíblia, vamos aqui ler um texto maravilhoso, Provérbios 3, nós vamos ler 2 versículos, o 5 e o 6, nós vamos passar aqui no telão também, para aqueles que porventura não estão com as suas Bíblias aí, Provérbios 3, verso 5 e verso 6, diz assim o verso 5, confie no Senhor, de que forma, gente? De todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai endireitar, essa é a promessa desse versículo, desse texto bíblico. Se você confiar em Deus de todo o seu coração, quando acontecer de você passar por um momento difícil, por uma estrada esburacada, sinuosa, torta, o que Deus vai fazer? Ele vai endireitar, Ele vai abençoar, Ele vai dar direção, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, e você vai passar por aquela situação, e você vai sair vencedor do outro lado. Diga amém aí, querido. Essa passagem que nós lemos aqui de Provérbios, ela está nos ensinando a confiar em Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, e está nos ensinando a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, ou seja, em todas as situações da sua vida, em todos os momentos da sua vida, nos bons momentos e nos momentos ruins também. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Vamos falar de Joquebede. Joquebede, a nossa personagem. Essa mulher, ela é um exemplo de fé e de coragem. Você vai ver isso, eu vou te mostrar. Para todas as mães, para todas as mulheres, não só para as mães, mas também para os homens. O exemplo de Joquebede é um exemplo maravilhoso. E a grande lição que nós aprendemos com Joquebede é: aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus e descanse. Aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus e descansar. Quando você entrega nas mãos de Deus, descansa, meu irmão. Entrega e descansa. Confia nele. Confia. E ele vai agir por você. Aquilo que você não pode agir, ele vai agir por você. Quero ouvir um amém? Joquebede,
confiou em Deus, numa situação difícil, num momento ruim que ela passou. E a história dela nos inspira para que nós também possamos fazer o mesmo quando estivermos passando por situações difíceis na nossa vida. E queridos, nenhum de nós sabemos quando é que vai acontecer uma situação difícil, mas todos nós neste mundo estamos passíveis de passar situações difíceis na vida. E é nesses momentos de dificuldades que nós precisamos ter, né, um lugar aonde nos apoiar, algo, mais do que algo e mais do que um lugar, alguém em quem nos apoiar. E esse alguém é Deus. E você, para se apoiar em Deus, para não se apoiar no seu próprio entendimento apenas, você vai precisar de aprender o caminho da fé. Fala comigo, o caminho da fé. Então vamos refletir juntos aqui. Primeiro, quem foi essa mulher chamada Joquebede? E quais são as lições que nós aprendemos com ela, que nós podemos aprender com essa mulher em meio a circunstâncias contrárias, quando nós estivermos passando por situações difíceis, para que essas situações não nos derrotem, não nos intimidem, não nos façam retroceder. Joquebede, como eu disse, ela foi mãe de Moisés. Moisés foi um grande profeta, um dos maiores profetas do Velho Testamento, e uma das mães mais notáveis da Bíblia. A história dessa mulher é encontrada no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, onde Joquebede se tornou conhecida por causa da sua ousadia e da sua inteligência, mediante um decreto que foi lançado pelo faraó do Egito, o rei do Egito, né, que está registrado em Êxodo capítulo 1, e eu quero ler com você verso 15, verso 16, Êxodo capítulo 1, verso 15 e 16, onde diz nesse decreto que todo bebê do sexo masculino que nascesse naquele tempo deveria ser morto. E Joquebede se engravidou de Moisés naquele tempo, e ela arriscou a sua própria vida para salvar a vida do filho dela, que foi Moisés. E nós sabemos que Moisés viveu, e Moisés se tornou um grande homem de Deus, um grande profeta. Mas olha só o decreto, verso 15 do capítulo 1, diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Queridos, que decreto horrível, né? Que decreto triste. Assim, um decreto de morte para uma criancinha que estava acabando de nascer. E foi essa situação que Joquebede enfrentou. Foi essa situação que aquela mulher se deparou diante dela. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A Bíblia diz que a fé, ela é provada. E a fé, ela precisa ter frutos. Todos nós passamos situações na nossa vida em que a nossa fé em Deus é provada. E sabe, Deus não permite nenhuma provação maior do que a nossa capacidade de suportar. E quando Deus permite provação na nossa vida, Deus sempre nos dá o escape, nos dá uma maneira de vencer aquela provação, de vencer aquela situação. E nós vamos ver aqui que essa mulher venceu, que o filho dela nasceu e viveu e se tornou esse grande profeta. Então, para começar, o nome de Joquebede tem um significado maravilhoso e poderoso. Significa: Jeová é glorificado. Não é maravilhoso? Diga um amém aí, querido. Sabe, o nome é muito importante, porque o nosso nome, ele carrega significados. Todos os nomes têm significados. E toda vez que se fala Joquebede, está dando glória a Deus. Joquebede, o nome de Deus é glorificado.
Toda vez que se falava o nome daquela mulher, o que acontecia? O nome de Deus era glorificado. Olha que nome lindo. Joquebede era filha de Levi, neta de Jacó, e ela se casou com um homem chamado Arão. Joquebede teve 3 filhos. Arão, o marido era Arão, e ela teve um filho chamado Arão. Ela teve outro filho chamado Moisés, e ela teve uma filha chamada Miriam. E Joquebede, essa mulher de fé, ela se destaca na Bíblia por ter salvo a vida do seu filho Moisés, quando ele era bebê. E a história dessa mulher, a história de Joquebede, nos ensina a importância da fé e a importância da confiança em Deus em tempos difíceis. Querido, o momento que você mais vai precisar de exercer fé é nas horas de dificuldades. Porque quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, né, aparentemente, a gente resolve tudo, está tudo em paz. Mas quando vem uma situação adversa, quando vem um problema, aí a gente precisa de fé. Muita gente na hora das dificuldades desesperam. Muita gente na hora das dificuldades ficam sem rumo, sem saber o que fazer, né? Mas eu quero ensinar para você nessa noite, na história dessa mulher, que é nesses momentos difíceis que você tem que exercer a sua fé e a sua confiança em Deus. É por isso que eu li o versículo de Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6. Então, Joquebede, ela demonstrou muita coragem na sua hora mais difícil. Quando Moisés nasceu, nós vimos, né, que havia aquele decreto que os meninos deveriam ser mortos. Se nascessem do sexo masculino, deveriam ser mortos. Então, essa mulher, o que ela fez? Ela estava grávida e havia o decreto. Ela não aceitou aquele decreto. No período da sua gravidez, Joquebede buscou a Deus, declarou a sua fé, e ela declarou: meu filho vai nascer, meu filho vai viver, meu filho vai ser bênção. Isso é exercer fé, amém ou não? Ela não aceitou aquele decreto, ela não aceitou aquela palavra. Sabe que às vezes a gente está passando uma situação difícil na área da saúde, vai no médico, o médico fala: ó, o diagnóstico é esse. E às vezes vem um diagnóstico ruim, difícil. Primeira coisa que você tem que fazer, querido, lá no seu íntimo: eu não aceito esse diagnóstico. Primeira coisa, isso é exercer fé, sabia? Não é que você está ignorando aquilo que o médico falou, porque o médico estuda, ele tem ali o conhecimento dele, né, tem toda a aparelhagem, faz-se os exames, detectou. Mas a fé essa hora que a fé precisa levantar, e é essa hora que a fé tem que entrar em ação. Quando tudo mais falhar, a sua fé não vai falhar. Se você tiver uma fé como essa mulher teve, a sua fé vai te dar vitória em nome de Jesus. No caso de uma enfermidade, talvez até você vai precisar tomar remédio, talvez até vai precisar fazer um procedimento, não importa, não importa. Nós não ignoramos o avanço científico, o avanço da saúde, nós não ignoramos a importância dos medicamentos de forma alguma, não é isso que eu estou querendo ensinar aqui para você hoje. A fé não ignora aquilo que ela pode dispor daquilo para ser bênção na sua vida. Mas o importante é que você se levante. Se for preciso uma cirurgia, se for preciso um medicamento, não importa. Você vai fazer o que for preciso, mas a sua fé vai na frente e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Quando Moisés nasceu, Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. E quando ela não pôde mais manter o menino escondido, ela colocou aquele menino num cestinho e colocou aquele cestinho no rio Nilo, e a correnteza foi levando aquela criança rio abaixo. E isso foi um ato de fé, isso foi um ato de coragem, uma atitude de fé e coragem que essa mulher teve, porque ela orou e ela recebeu um direcionamento de Deus. Querido, quando você ora diante de uma situação, busca a ajuda dos irmãos, vem na igreja, faz a campanha, ajoelha no altar, sabe o que vai acontecer?
Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma direção, Ele vai te falar o que você deve fazer. E você vai fazer. E Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar aquela situação. Joquebede confiou que Deus cuidaria da sua criança, que Deus cuidaria daquele menino. E agora eu quero ler essa passagem com você. É uma passagem um pouco longa. Vou pedir que o telão me ajude. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo novamente, agora no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10. Êxodo 2, de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe. Qual era a irmã do menino? Miriam. Observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Olha só que coisa, hein? Ele foi parar aonde a filha de Faraó estava tomando banho. Você acha que foi por acaso? Ela deve ter estudado essa história antes. A filha do Faraó vai tomar banho em tal horário, as servas dela vão estar lá. Ela fez um planejamento de fé. Fala comigo assim, meu irmão: planejamento de fé. Ela sabia que aquela menina ia tomar banho naquele horário, a filha do Faraó, a princesa, né? Aí, verso 7, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha só, irmãos, olha a pergunta da irmã, olha a resposta: quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu pagarei você por isso. A própria mãe estava tendo o seu filho para amamentar de volta, e ainda ia ser paga para amamentar o próprio filho. Olha o que Deus faz. Esse é o nosso Deus, amém? A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Pronto, até aí, até o 10. Essa história não é linda, não é magnífica? Gloriosa, sim ou não? Então diga um glória a Deus aí, querido. Essa é a história de uma mulher de fé. Ela foi buscar a Deus, e ela teve uma direção de Deus, e ela obedeceu a Deus. Queridos, é muito importante a gente receber a direção de Deus e obedecer. Muitas vezes a gente busca a Deus e Deus dá a direção e a gente não obedece. E é por isso que muitas vezes a gente não recebe a bênção de Deus. Mas Joquebede, ela buscou a Deus, ela traçou um projeto de fé. É uma fé admirável, concorda comigo, querido? Colocar aquele menininho no rio, 3 meses, imagina um bebezinho de 3 meses, totalmente indefeso, mas ela fez isso. E ela tinha tanta fé, que ela manda a filha mais velha ir acompanhando para ver o que ia acontecer. E aí, é o que nós lemos. E a filha de Faraó, então, chama ela e manda ela amamentar a criança e paga, assalaria ela para fazer isso. Oh, Deus é maravilhoso demais, irmão.
Deus é maravilhoso demais, glória a Deus, aleluia. A fé de Joquebede fica evidente na sua história. Ela confiou em Deus para proteger o seu menino, a sua criança, naquele momento difícil, debaixo daquele decreto. E Deus a recompensou. Deus abençoou a fé daquela mulher. Ela foi recompensada. E Deus então levanta a própria filha de Faraó, o homem mais importante do Egito, né? Aquele que estava no posto de governo, para que encontrasse Moisés e o adotasse como o próprio filho dela. E Moisés foi criado aonde? No palácio de Faraó. Ele aprendeu nas melhores escolas, foi educado nas melhores escolas. Moisés, você sabia que Moisés era legislador? Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele é o autor desses livros. Ele é o autor do Salmo 90. Moisés foi um homem que tinha muito conhecimento no tempo dele. Ele se tornou alguém muito importante para Deus, porque Deus levantou Moisés para escrever esses livros bíblicos que nos abençoam, né? E Joquebede, então, a mãe de Moisés, ela teve a oportunidade de amamentar Moisés e de educá-lo na sua fé e na sua cultura. Então Moisés, querido, embora ele foi adotado pela filha de Faraó, embora ele estudou nas escolas do Egito, embora Moisés ficou separado da sua mãe, na sua primeira infância, ele amamentou nos seios da sua mãe e ele participou da cultura da nação de Israel. Ele aprendeu como deveria ser um hebreu, um filho de Deus, um filho do povo, da nação, da fé, da nação de Abraão. Que bênção, que bênção. Nós temos um Deus que é o Deus da providência, o Deus que é todo poderoso, o Deus que tem o melhor para nós, o Deus que cuida de nós em todo o tempo. Esse é o nosso Deus. Então a lição de Joquebede, a história dela nos ensina sobre a importância da fé. Fala comigo assim, fé. A importância da fé e da confiança em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Aliás, especialmente, como eu já disse, os momentos difíceis é o momento que você mais vai precisar de ter fé. E ela nos ensina que Deus é capaz de fazer milagres nas nossas vidas, mesmo quando parece que não há esperança. Quando parece que tudo está fechado, tudo está difícil, nós aprendemos aqui com a história dessa mulher, que é possível crer e que crendo e confiando em Deus, nós vamos experimentar o melhor de Deus. Amém? Ela também nos ensina sobre a importância da maternidade e sobre a importância de educarmos nossos filhos na fé e nos valores cristãos que nós acreditamos. Mãe, você que é mãe, e os pais também, né? Maternidade é um atributo da mãe, é uma bênção da mãe, mas o pai está ali junto para ajudar a mãe a criar, a cuidar dos filhos. Ensine o caminho da fé para a sua criança. Eu tenho certeza que nos primeiros anos de Moisés, ali enquanto sendo amamentado pela sua própria mãe, aquela mãe, ela ensinou aquele homem a ter fé em Deus. Ela ensinou para ele quem era o Deus deles. Ela ensinou qual era a cultura deles, que eles tinham uma história, eles tinham patriarcas na história da nação deles, que eles estavam ali como escravos naquela nação, mas que Deus um dia mudaria aquela história. Talvez Joquebede não sabia que seria através do filho dela, mas ela ensinou Moisés a ter fé desde pequenininho. Vale a pena você ensinar a sua criança. Se você tem criança, ensine o caminho da fé para a sua criança. Provérbios 22, 6 diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. Ensina. Pode aplaudir o Senhor. Precisamos ensinar para os nossos filhos a cultura do reino de Deus, a cultura do céu, os nossos valores, em que nós acreditamos.
nos valores do céu. Porque, queridos, a Bíblia fala que os valores aqui da terra, aquilo que nessa terra é valorizado, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas Deus está preparando uma cidade maravilhosa, que a Bíblia fala que terá ruas de ouro. Pode ser que não seja de ouro como nós conhecemos, pode ser que Deus usa muitas figuras, é porque o ouro é o metal mais precioso que nós temos. Então ele está querendo dizer que essa cidade vai ser uma cidade muito valorosa. Lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter doença. Lá não vai ter falta de nada. É esse lugar chamado o paraíso de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que Deus está preparando para o seu povo. Glória a Deus. Para terminar, queridos, como nós vimos nessa história de Joquebede, esse exemplo de fé e de coragem dessa mulher para todos nós, que nós também, que você também, meu irmão e irmã, possa confiar em Deus nos seus momentos difíceis, como Joquebede fez. Vá para o Senhor, sempre que você estiver passando um momento difícil, não se desespere, vá para a presença de Deus. Vem para o altar, vem para o culto de campanha, vem para a igreja. Aqui é o lugar, é na casa de Deus, junto com os irmãos, no ambiente da fé, nesse ambiente que Deus muda a nossa história. É aqui que Deus muda a nossa história, em nome de Jesus, amém, amados? É na casa de Deus, é na presença de Deus que nós mudamos. Que nós possamos também educar nossos filhos na fé e nos valores que nós acreditamos, assim como Joquebede fez com Moisés. Ela treinou seu filho, ela educou seu filho. Os outros também, Arão se tornou sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote da história. E Miriam também era uma dançarina, cantora naquele tempo, né? Então, Joquebede, ela instruiu os filhos dela no caminho do Senhor. Instrua os teus no caminho do Senhor. Você que é jovem, não tem filho ainda, nem casou, vai casar. Deus vai te dar filhos e você vai instruir nos caminhos do Senhor em nome de Jesus. E que possamos sempre nos lembrar da promessa de Deus de cuidar de nós. É uma promessa, aliás, tem várias promessas, né, de Deus na palavra. Promessas de cuidar das nossas vidas e de, quando necessário, liberar os milagres na nossa vida que nós precisarmos. Amém? Em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe as mães de uma forma especial nessa noite. Mas que Deus abençoe também os pais, os solteiros, aquele que não tem filho, não tem filha ainda. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Nossa equipe de louvor, por favor, venha à frente. Glória a Deus, aleluias. Aleluia.